simpática, pequeno, pastor Diego Lopes. Foi missionário dos batistas brasileiros na África do Sul, casado com uma bela jovem, também da África do Sul ou de Portugal? Dos dois. Dos dois. Agora do Brasil também, né? A sua esposa está para ter bebê a qualquer momento, por isso ela não veio. Ele já tem um filhinho, e a qualquer momento está para ter outro bebê, não é? E ele veio para cá com o coração apertado, deixando a sua esposa, mas com o coração também preparado por Deus para compartilhar conosco a mensagem do céu ao nosso coração. Eu poderia falar muitas coisas sobre o pastor Diego, mas a melhor que eu posso dizer é que é um servo de Deus. Um homem comprometido com a palavra de Deus, um homem que consagrou a sua vida ao ministério do Senhor. E nossa oração agora, pastor Diego, que é pastor lá da Igreja Batista Olivetti em Toronto, que possa se sentir aqui como se fosse a sua igreja. Que Deus use com toda a liberdade. Que o irmão seja aquele canal que flua a palavra de Deus e chegue até o nosso coração. Pai querido, toma o teu servo, que a unção do Senhor que está sobre ele se manifeste de maneira poderosa, e que os nossos corações nessa tarde sejam como uma boa terra, onde a palavra do Senhor como uma boa semente caia e produza resultados de santificação para os crentes e de conversão para aqueles que ainda não se converteram a Jesus. Glorifica o teu nome através do teu servo e usa-o, é o que nós suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, me sinto honrado de poder receber o Victor. É vontade, pastor. Amada igreja, é um privilégio estar aqui nessa tarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Amém. Como o pastor disse, a minha esposa ficou lá em Toronto, passou a noite toda tendo contração. Eu falei, segura que eu ainda tenho que pregar em Londres. Espera. Ela manda o abraço dela para a igreja e gostaria de estar aqui com os irmãos. Eu trago a saudação da Igreja Batista Olivetti, que muitos irmãos gostariam de estar aqui, mas alguns compromissos nos impediram, mas vieram alguns irmãos comigo. Eles enviam para os irmãos não somente as felicitações, mas querem estar com o compromisso de estar orando cada vez mais pela nossa querida co-irmã aqui em London. Que Deus abençoe o Ministério de Língua Portuguesa nesse país. Que Deus abençoe todos nós que estamos trabalhando, lutando para a glória do Senhor nesses dias, nesse tempo, nesse lugar. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, 35 anos de ministério. Igreja Batista Novos Horizontes. Vocês são uma obra de Cristo. 35 anos de lutas, 35 anos de vitórias, porque senão não estaríamos cá. Mas com certeza, meus irmãos, 35 anos da mão de Cristo na vida de cada um de nós. Eu gostaria de convidar os queridos a abrirem as vossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Eu gostaria de pedir que vocês mantivessem as vossas Bíblias abertas no versículo 11. Nós estaremos versículo a versículo meditando, refletindo na palavra do Senhor nessa tarde, até o versículo 22. Efésios capítulo 2, versículo 11 até o 22. Mantenha a sua Bíblia aberta. Ainda adolescente na minha igreja, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pastor João Garcia passou na minha igreja, porque ele tem muita família lá em Mato Grosso do Sul, e muita da família dele está na minha igreja, na segunda igreja de Campo Grande. E ele foi uma vez, e ele falou sobre a igreja de London, e eu pensei, mas Londres não é na Inglaterra? E ele explicou que era.
Londres do Canadá, que ele esteve por aqui, que agora havia outro pastor, no caso era o pastor Samuel. Ainda adolescente, me lembro de, ali na segunda igreja batista de Campo Grande, orar pelo ministério aqui. Nunca imaginei que Deus me traria aqui para estar compartilhando da palavra de Deus nesse dia. Não obstante, meus irmãos, quando eu estava ouvindo a história da igreja de Landa, quando eu ouvi o pastor Jackson Rondini explicar com tanta destreza tudo o que aconteceu nesse lugar, nesta igreja, ouvir alguns irmãos compartilhar também, nós vemos, meus irmãos, assim como nós entendemos cada ação de Deus nas nossas vidas, vemos que no grande plano de Deus, todas as coisas se encaixam de acordo com a vontade de Deus. Não foi diferente com a igreja que Paulo plantou, a igreja batista de Éfeso. Digo batista porque eles eram batistas, era por imersão. A igreja de Éfeso recebeu uma carta do seu pastor, que agora estava longe, preso, e queria se comunicar com a igreja, e ele começa o capítulo 1 falando sobre o fato de que todos nós somos consequência da graça de Deus. Tudo que vemos, tudo que podemos perceber nesse mundo é consequência da graça comum de Deus, mas o povo de Deus, pela sua graça, foi eleito e separado de acordo com a sua soberania e vontade. E o apóstolo Paulo fala sobre a nossa salvação no capítulo 2, ele diz que a nossa salvação é de graça, ele diz que até as boas obras que praticamos foram preparadas por Deus para que elas acontecessem. Igreja Batista Novos Horizontes, o que Deus tem feito nessa igreja, o que Deus fez no passado e o que Deus vai fazer no futuro, não é um acidente, não é por acaso. É a mão de Deus na história da humanidade, mais uma vez, levantando o seu povo para a sua glória. Amém. A verdade, meus queridos, é que a obra de Cristo começou antes da fundação do mundo e em sua graça decidiu chamar um povo para o louvor de sua glória. E assim, por meio do Evangelho, da glória da graça, edificou a Igreja Batista Novos Horizontes. Nós vimos que nasceu no coração de alguns irmãos a ideia de estar congregando e falando a língua que tanto amamos. E depois vieram pastores, veio também uma junta de missões mundiais, veio agências missionárias, o apoio da CBOQ, tantas coisas aconteceram para que hoje nós estivéssemos aqui. Não pense por um minuto que essa obra começou há 35 anos atrás. Essa obra começou na eternidade, no coração de Deus. Amém. Essa obra foi consumada quando Cristo morreu na cruz do Calvário. E essa obra continua, porque Ele nos mantém como seu povo. Amém. É por isso, meus irmãos, que eu gostaria de convidar a todos a lembrar da obra de Cristo nas nossas vidas, em todas as igrejas espalhadas pela face do mundo, inclusive esta. É isso que aconteceu nas nossas vidas. É isso que vamos ver o apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso. É isso que aconteceu conosco. É isso que aconteceu com eles. E é isso que vai acontecer com tantos outros, até aquele dia que Jesus buscará todo o seu povo, todas as suas congregações, mas uma só igreja. Amém. Meus queridos, lembrem-se da obra de Cristo. Lembremos-nos do passado, uma obra que ainda estava por ser feita. Lembremos-nos do passado, uma obra por fazer. Há 35 anos atrás não havia um trabalho de língua portuguesa nessa cidade. E eu me pego a imaginar quantas pessoas aqui viviam sem Cristo. Talvez você já veio de Portugal ou do Brasil e você já era crente, mas quando chegou cá percebeu que aqueles que falam a nossa língua não conheciam a pessoa nem a mensagem de Cristo.
A palavra de Deus diz em Atos capítulo 17 que Deus estabelece os limites da nossa habitação. E aprove Deus trazer um povo que falava português do outro lado do mundo para vir aqui nessa terra, falar português e pregar o Evangelho em português. Amém. Aprove Deus a trazer Cristo para um lugar onde não havia Cristo na nossa língua. Como diz a palavra de Deus no texto, vamos meditar do 11 ao 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aonde o Evangelho não está, essa é a condição das pessoas, essa é a condição do povo. E aprove Deus trazê-los aqui, para que pessoas que estavam sem Cristo pudessem conhecer a Cristo. Aprove a Deus trazer essa igreja, a Igreja Batista Novos Horizontes, para que as pessoas que estavam estranhas às alianças da promessa conhecessem as verdades de Deus. Aprove a Deus criar e plantar essa igreja, não por vontade humana, mas por vontade divina. A encontrar um povo que aqui estava sem uma comunidade do povo de Deus. Ainda que houvessem crentes, estavam separados. E digo mais, meus irmãos, de acordo com o texto, sem a palavra de Cristo em algum lugar, como no caso de Éfeso, sem a palavra de Cristo na nossa língua aqui nessa cidade, as pessoas estavam sem esperança. Porque sem Cristo não há esperança. Podemos ter tudo, podemos ter uma vida melhor financeiramente, em termos materiais, em todos os sentidos, e até mesmo socialmente. Poderíamos ter uma vida melhor que tínhamos nos países da onde saímos. No entanto, meus irmãos, sem Cristo não há melhora nesse mundo que nos dê esperança. Muito pelo contrário, quando o ser humano consegue o que quer, uma das suas maiores desilusões é descobrir que aquilo que ele queria não o satisfaz. Sem Cristo, na língua portuguesa, London estava sem esperança, como o povo de Éfeso, sem Deus nesse mundo, sem Cristo, sem uma igreja que pudesse proclamar o Evangelho na língua portuguesa. As pessoas que falam português estariam sem Deus em London, sem Deus no mundo. Mas graças a Deus, meus irmãos, que quando nós lembramos do passado, isso fica no passado. Amém. A verdade é que hoje nós entendemos a diferença que uma congregação faz na história de uma cidade. Mas se pensarmos, meus irmãos, se a história fosse diferente, se Cristo não estivesse aqui, se o Evangelho não fosse proclamado na nossa língua, seria dessa forma. Matt Chandler, no seu livro The Explicit Gospel, ele disse o seguinte: sem um coração transformado pela graça de Cristo, nós somente administramos uma escuridão interna e externa. Externa ou interna? Se Cristo não tivesse sido proclamado aqui nesse lugar em português, não haveria salvação. E a escuridão tomaria conta da vida de muitos que vocês conhecem. Pessoas que estiveram por aqui, passaram, foram embora, mas que saíram com a luz. Pessoas que ficaram, mas que ficaram com a luz. A escuridão perdeu, porque Cristo apareceu. Amém. Por isso, meus irmãos, eu quero convidar você nesse momento a esquecer do passado sem Cristo e a lembrar então do presente, de
uma obra estabelecida. Lembremos-nos do presente, uma obra estabelecida. Sim, Efésios 2, de 13 a 18. Deixe-me ler a palavra do Senhor. Olha o que o apóstolo diz, falando ainda sobre o que temos que lembrar. Mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Amém. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Glória a Deus. Amém. Essa é a obra de Cristo nesse momento. Essa é a situação presente, meus irmãos. O sangue de Cristo traz a Igreja Batista Novos Horizontes para perto de Deus. Amém. O sangue de Cristo traz todo aquele que crê em Jesus Cristo para perto de Deus. Nós todos estávamos separados, longe de Deus, mas Cristo, na sua glória, levantou-se e atraiu para Ele aqueles que creem, e esses que creem foram aconchegados no acalento do seio da graça divina, a presença do Pai. Amém. Não há nada mais importante do que isso, meus queridos. O sangue de Cristo nos trouxe também a nossa paz. 35 anos de ministérios, lutas sim, talvez até pensamentos diferentes, mas sempre paz. E sempre vai haver paz, porque a paz é fruto da reconciliação, e Cristo reconciliou um povo para Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz, não amávamos a Deus, mas a cruz nos atraiu, a graça de Deus nos alcançou, e hoje, apesar de sermos muitos, somos um. Aleluia. Não há nada igual à obra de Cristo que acontece agora. Amém. Pela cruz Deus nos reconciliou não somente com Ele mesmo, mas uns com os outros. Que coisa maravilhosa é estar aqui onde eu estou e perceber a diversidade dessa igreja. Perceber a diversidade dessa congregação que aqui se assenta para adorar o Senhor nessa tarde. Nós temos brasileiros, portugueses dos Açores, do continente, irmãos hispânicos que vieram de vários países, da Espanha, da América Latina. É tão maravilhoso percebermos que, se não fosse Cristo, talvez nós nem seríamos amigos. Nós temos tantas diferenças culturais, mas Cristo nos uniu. Glória a Deus. Nós temos sotaques diferentes, nós temos perspectivas diferentes, nós temos culturas e legados diferentes, mas Cristo nos une de uma maneira sobrenatural. Amém. De maneira extraordinária. A cruz do Calvário nos une a Deus, e porque estamos em Deus, como não amar aqueles que amam a Deus? Cristo nos une. Igreja Batista Novos Horizontes, foi Cristo na presente obra é que une cada um dos irmãos, não por conveniência, nem por nada nesse mundo, mas por causa do sangue de Jesus. Amém. 35 anos de união, mas quem celebra é Deus. Amém. Que vê completa a sua obra nesta igreja, na sua vida. Amém.
com todas as nossas falhas e defeitos, com todos os nossos pecados e tropeços, quando Cristo olha a sua igreja, por causa do seu sangue, Ele vê a sua noiva, e a sua noiva é extremamente, lindamente adornada com essa diversidade. E agora todos os que cremos temos acesso ao Pai pelo Espírito de Deus. Essa é a obra de Cristo nesse momento. Talvez você leu o texto e não percebeu que Paulo está usando uma linguagem sacerdotal. Só tinha acesso à glória de Deus sacerdotes. Só tinha acesso ao Santo dos Santos o sumo sacerdote. E agora Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que pela cruz de Cristo todos nós temos acesso direto a Deus. Todos nós somos sacerdotes, disse o apóstolo Pedro, nós somos um reino de sacerdotes. Disse o apóstolo João também, em Apocalipse, nós somos um reino de sacerdotes. E hoje, meus irmãos, nós celebramos 35 anos de sacerdócio. Não igual do mundo, que separa um dos outros, em que pessoas se tornam mais importantes que as outras, mas no sacerdócio de Cristo, todos somos sacerdotes, todos estamos debaixo da graça, justificados pela fé, perdoados, os nossos pecados estão pelo sangue de Jesus, todos nós, no mesmo Espírito, temos acesso a Deus. 35 anos em que essa igreja leva o acesso a Deus para pessoas que estavam sem Cristo e sem Deus nesse mundo. Agora, em Cristo, tem acesso ao Pai. Amém. É assim, meus irmãos. Lembremos que o conjunto da obra forma a nossa identidade e morada. Esta igreja, aqui, ou em Olivete, ou em qualquer lugar do mundo, é a nossa casa. Não há crente sem igreja, não há igreja sem crente. Crente sem igreja é uma anomalia, não é normal, porque ser salvo é fazer parte de um povo. Efésios 2:19, desculpa, está escrito 12 aí, mas foi um erro, meus irmãos, de digitação. Efésios 2, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa, o conjunto da obra faz a nossa morada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o que Paulo está dizendo para todos nós. Apesar de sermos imigrantes, não somos. Em Cristo, não somos nem estrangeiros, nem peregrinos, para com Deus e uns com os outros. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos nesse mundo, mas ele está falando desse mundo. Mas diante de Deus, o apóstolo Paulo usa a figura de que diante de Deus, nós não somos estranhos. É tão maravilhoso sentir o carinho dos irmãos. Eu acabei de chegar aqui no Canadá há 2 anos, mas todas as vezes que me encontro com os irmãos parecem que me viram crescer. A comunhão que existe entre nós não é normal, não deve ser normal. A comunhão que existe entre nós é porque nós já não somos estranhos e estrangeiros, nem diante de Deus, nem uns para com os outros. Então, irmãos, vêm, irmãos, vão, e todos nós continuamos uma só família. Amém. Esse é o conjunto da obra, e isso mostra a nossa identidade. E a nossa identidade é que nós não somos nem portugueses, nem brasileiros, nem canadenses, nem de lugar nenhum, em primeira instância, apesar de sermos culturalmente, mas em primeira instância nós somos todos concidadãos dos santos. Amém. A expressão de Paulo é que nós somos cidadãos
dos santos. Isso quer dizer que nós somos cidadãos do povo que Deus santificou. Nós somos cidadãos uns dos outros, porque fomos santificados pela obra de Cristo. Nós somos membros da casa de Deus. Eu até coloquei a palavra no grego aqui, oikeos, quer dizer que é a moradia, as pessoas que estão debaixo da moradia de Deus. Por exemplo, uma pessoa de uma moradia lá na África, as pessoas da família nem sempre são os pais e os filhos. Na África, por exemplo, os sobrinhos fazem parte da sua casa. Então, quando um pai falece, alguma coisa falece, ou alguma coisa acontece, essas crianças imediatamente vão para a casa dos tios. E há situações em que as crianças crescem mais com os tios do que com os próprios pais. A ideia aqui, meus irmãos, é que apesar de sermos diferentes, todos nós estamos debaixo da mesma casa. Igreja Batista Novos Horizontes, esta é a casa de Deus. Amém. Não é o prédio. Se vocês saírem daqui e forem para outro lugar, aonde vocês estiverem, será a casa de Deus. Amém. Não é o lugar que compõe o povo de Deus, mas são as pessoas que Deus salvou. E esses são diferentes, sim, completamente, em muitas instâncias. No entanto, meus irmãos, iguais em Cristo, amados, queridos em Cristo. Lembremos que essa obra tem fundamento, meus irmãos. Capítulo 2, versículo 20 diz a palavra do Senhor: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Esta casa é a moradia de Deus, mas essa casa tem fundamento. E esse fundamento é a palavra de Deus. Nós poderíamos cantar em língua portuguesa, nós poderíamos falar das nossas culturas, nós poderíamos sentar e contar as maravilhas de onde viemos, mas se não abríssemos a palavra de Deus para meditar, esse encontro não seria um encontro do povo de Deus. Mas não somente o encontro, meus irmãos, tudo aquilo que a Igreja Batista Novos Horizontes vai fazer e continua fazendo e está fazendo nesse momento, deve estar fundamentado no ensino dos apóstolos, na palavra dos profetas e principalmente, como o apóstolo diz aqui, em Cristo Jesus, que é o Logos de Deus. E no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Esse é o fundamento da igreja, e essa palavra se encontra no ensino dos apóstolos. Amém. Hoje, meus irmãos, há uma grande pressão para a igreja ser tudo menos o povo da palavra. Hoje é uma grande pressão até mesmo para batistas serem mais modernos, ou serem pós-modernos, ou filosóficos, ou mais humanistas. Há uma grande pressão para deixarmos de ser o povo da palavra. Mas eu digo aos irmãos, Igreja Batista Novos Horizontes, vocês foram fundados na palavra de Deus. Continuem fundados na palavra de Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não deixem que as pressões ou qualquer outra coisa abalem essa fundação que é inabalável aos olhos de Deus. Por que digo isso? Porque Paulo disse para eles: vocês estão onde estão por causa da palavra. Vocês vão chegar onde vocês vão chegar, de acordo com o próprio texto falando sobre a glória futura, por causa da palavra. E esse edifício é muito bonito, ele tem uma fundação, ele não cai porque ele tem uma fundação. Mas se a fundação rachar, o edifício todo cai. Quando Paulo fala que a fundação da igreja é a palavra, é porque ele quer nos dizer que sem essa palavra, a obra do passado se perde, a obra do presente vai se desvanecer, e o futuro
será completamente diferente. Quantos países da Europa e de outros lugares do mundo estão vendo o declínio da igreja, inclusive no Canadá, porque esqueceram que o fundamento não é o homem, mas é a palavra. Esse não é o futuro dessa igreja, em nome de Jesus. Todos nós, bem ajuntados, vamos nos lembrar que bem ajuntados a Cristo e sua palavra, nós somos erguidos constantemente como templo santo ao Senhor, onde Ele habita em nosso meio, no Espírito. Aleluia! 35 anos de obra. Deus sabe quantos mais até Jesus Cristo voltar. No entanto, meus irmãos, lembremos que fomos chamados para, juntos e bem ajustados, sermos erguidos como um templo que mostra a glória de Deus nesse lugar. Como? Porque Ele habita em nosso meio. Diz a palavra do Senhor que Deus habita no meio dos louvores. E lá no Novo Testamento nós entendemos que os louvores vêm daqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós entendemos, meus irmãos, que Deus está aqui hoje, porque cremos nele. Aonde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei, diz o Senhor Jesus. Ele está falando sobre disciplina na igreja, mas nós podemos aplicar esse texto para toda e qualquer situação em que o corpo de Cristo se reúne para cumprir os propósitos de Deus. E hoje nós estamos cumprindo os propósitos de Deus. O que eu quero perguntar para você nessa tarde é simples. Talvez você esteja lá como no passado, sem Cristo. Talvez você entrou aqui nessa tarde e você veio celebrar o aniversário de uma igreja e você nunca viu um aniversário tão diferente. Ninguém cantou parabéns, a gente não acendeu o bolo ainda. Mas as coisas importantes vêm primeiro. E a coisa mais importante é essa. Nós só estamos aqui para dizer para você que sem Cristo você está sem esperança. Você pode até pensar que há esperança. Você pode até pensar que está bem, que não precisa de nada, você vive num país maravilhoso. Mas sem Deus, tudo isso vai acabar e você está sem esperança. A sua única esperança, como é a esperança de um povo que um dia encontrou Cristo, é Cristo. E como alguém que um dia conheceu Cristo, não por mérito próprio, mas simplesmente porque Deus teve misericórdia de mim, eu digo para você: ouça a voz de Deus nessa tarde. Ouça a voz de Deus e deixe Cristo entrar no seu coração, pois Ele pode te dar esperança muito mais do que você imagina. Ainda que você se encontre bem nesse mundo, ou ainda que a sua vida esteja completamente estraçalhada, destruída, amalgada pelas coisas e forças desse mundo, eu digo para você: Cristo é a esperança para a sua vida, a única. Venha para Cristo e você vai perceber por que esses crentes fazem o que fazem, por que eles são do jeito que eles são, porque um dia os nossos olhos foram abertos e nada nesse mundo teve mais valor senão a pessoa de Cristo. E eu digo para você: abra o seu coração para Cristo nessa tarde, deixa Ele entrar, porque tudo isso que eu descrevi pode ser a sua história também. Hoje a sua história pode ser sem esperança na escuridão, mas se você abrir o seu coração, tudo vai mudar. Amém. E se você veio aqui, você já conhece essa palavra. Você veio aqui, você já é crente.
A minha segunda aplicação do texto, meus irmãos, é que você é o templo que Deus está construindo em Lândia. Você, bem ajustado em Cristo e sua palavra, crescerá para a glória de Deus. Então, meu querido, ajuste-se, não ao seu coração, não ao seu pensamento, ajuste-se à palavra de Deus, ajuste-se à pessoa de Cristo, que você vai crescer. E para encerrar, eu gostaria de ler a palavra do puritano Samuel Rutherford, que disse: que a doce mão do Senhor nos esquadre como um martelo, arrancar as arestas do orgulho, do amor próprio, da adoração do mundo, da infidelidade, para que sejamos pedras e pilares na casa do Pai. Igreja Batista Novos Horizontes, povo de Deus das igrejas aqui representadas, que todos nós sejamos pedras e pilares na casa do Pai. E assim sendo, meus irmãos, assim sendo, nós seremos e veremos a promessa de Deus para todos nós, como lemos nos versículos de 20 a 21 do capítulo 3. Essa é a palavra que eu quero concluir, que eu quero usar para concluir o que Deus está falando para nós nessa tarde. Ora, pensando em tudo aquilo que ouvimos, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A esse glória na Igreja Batista Novos Horizontes, para todos sempre. Amém.